Viva Voz, com Vera Magalhães. E aí, Vera? Boa tarde, Sardenberg, Marcela, todo mundo que nos ouve e nos assiste. Boa tarde, Vera. Vera já nas nossas telas. E, Vera, é o seguinte, o seu tema, a sua proposta é sobre, digamos assim, a agenda tudo ao mesmo tempo agora, que corre o risco de virar tudo interditado. Vamos lá. A gente tem o projeto de lei das fake news, né? Que é para ser votado hoje, mas tem toda aí uma série de discussões e um confronto entre o governo e o Google, por exemplo. Tem a CPI, aliás, na verdade, duas CPIs, né? A CPI dos atos golpistas e a CPI do MST, que também está criando aí, conflitos dentro do governo da questão política. E tem a votação do marco fiscal, que está até marcado para o dia 10 de maio. O Lira tinha prometido até 10 de maio, né, Sardenberg? Mas com tanta confusão na Câmara, principalmente, parece ilusório imaginar que a gente vai ter o marco fiscal votado na Câmara até 10 de maio, sendo que essa discussão nem começou justamente porque ela está nessa fila desses outros imbrólios, né? A oposição conseguiu virar o jogo até aqui na discussão do PL das fake news. O governo vinha numa investida muito firme com a ajuda do Arthur Lira e conseguiram aprovar a urgência para a discussão do projeto na quarta-feira passada. O ideal, segundo os líderes dos partidos que apoiam o projeto, teria sido votar a urgência na quarta e votar o projeto na quinta, para justamente não dar tempo das empresas de tecnologia e a oposição se articularem. Mas isso não foi possível e deu esse tempo. Então, o que acontece desde quinta é uma pressão violenta das Big Techs, aliadas a partidos de oposição, com esse discurso de que o projeto vai ferir liberdade religiosa, vai ferir a liberdade de expressão, e com isso eles estão ganhando algumas adesões dentro da própria Câmara, além de conseguir fazer um barulho na sociedade e nas redes sociais. Então já existe uma dúvida de se será possível votar o projeto hoje. O relator Orlando Silva percebeu essa movimentação e atenuou o texto em muitos aspectos, como a gente discutiu aqui na sexta-feira, mas isso não está sendo considerado suficiente pelas empresas, que fizeram uma campanha muito pesada, segundo o governo, inclusive ferindo alguns princípios aí de direitos do consumidor, abusando de poder econômico, e com isso já tem até uma proposta de multa pesada sobre o Google, por exemplo, que ontem exibiu um manifesto quando a pessoa abria a página de pesquisa. Então, está tudo Ainda muito tá lá, enrolado. viu? Ainda está lá, viu? Eu entrei mais cedo e não estava lá, Tá. Eu fiz essa checagem agora há pouco e não apareceu para mim. Agora acabou de tiraram. sumir, hein? Acabou Sardenberg? de sumir. No começo do É. CPN Brasil ainda tinha, agora tiraram. Exatamente. Quando começou a ser no Brasil, a gente chamou atenção para Pois é. isso. E entramos, inclusive, quando você entrava no manifesto que estava na abertura, uma linha assim, um texto, né, bem na linha da abertura, levava um artigo de um diretor do Google. Nesse artigo do diretor do Google tinha também links para outros 6 artigos, né, todos ligados de algum modo ao Google, todos contrários ao projeto de lei. Agora você tem razão, entrei aqui, eles tiraram aquela linha ali que recomendava o artigo do diretor do Google. Porque a recomendação do governo era que fosse tirado tudo em até 2 horas sob pena de multa de 1 milhão por hora. Então, Tiraram, eles devem ter dado uma leve recuada, mas isso ainda vai ser judicializado, certamente. E tudo isso só fomenta realmente a discussão de que é necessário um projeto que regule o poder dessas empresas, regule a possibilidade delas agirem assim, inclusive direcionando as buscas das pessoas, direcionando o que elas vão receber como conteúdo da internet.
Mas o fato é que politicamente deu uma embolada, Sardenberg. Com isso, tem até o fim da semana para a indicação dos integrantes da CPI. Eu vejo os partidos menos preocupados em definir, afinal, quem é que vai, do que como cada um vai votar na questão do PL. E o marco fiscal, então, ficou lá para o fim da fila até desanuviar esse ambiente. Partidos que estavam tendendo a seguir a orientação do Lira e votar a favor do projeto de lei das fake news começam a dar sinais de hesitação. Republicanos, o Solidariedade. Então, sob pena de ver o projeto derrotado, pode ser que a votação seja adiada. Inclusive, eu falei com vários pesquisadores, gente que está acompanhando de perto a tramitação. Eles acham que hoje é mais possível um adiamento para tentar pôr a bola no chão e acabar com essa disputa que está super acirrada do que se vote hoje, como estava previsto inicialmente. Mas como você disse, né, Vera, é preciso tirar logo essas questões da frente para se tratar do marco fiscal rapidamente, né? Exato. Esse projeto é muito importante do PL das fake news. Sim. Ele traz avanços importantes, mas se ele virar uma guerra, como está virando, ele vai embolar todo o resto, Marcela. Então, pode ser que mesmo com a urgência aprovada, eles optem por dar um tempo nessa discussão e aí tentar avançar com a discussão fiscal, por exemplo. Eu lembro que eu estive em Brasília há umas 3 semanas e foi então que aliados do Lira falaram, olha, vai votar o projeto da fake news. Eu falei, nossa, que surpreendente. Não, tem clima para votar, se construir uma maioria, mas as empresas ainda não tinham entrado em campo tão fortemente como elas entraram nas semanas seguintes, com um lobby muito pesado, e as igrejas evangélicas também, a bancada evangélica também, então isso daí deu uma bela embolada no meio de campo. Vera Magalhães, obrigado, Vera. Até amanhã. Essa história continua. Até mais. Obrigado, Continua, Vera. Até mais. Beijo, Vera. Tchau. Até.